E aí, hoje a gente vai mergulhar num dos sistemas mais elegantes e poderosos do corpo humano. Como os nossos rins, de forma quase silenciosa, são os grandes maestros da nossa pressão arterial. É um balé hormonal super preciso que mantém tudo funcionando. Bora entender como essa mágica acontece? Bom, vamos direto à questão central que vai guiar toda a nossa conversa. Como é que o sistema urinário, que a gente geralmente só lembra na hora de fazer xixi, tem um papel tão gigantesco no controle da pressão do nosso corpo inteiro? E para essa nossa análise, a gente vai usar como guia um verdadeiro clássico, a 8ª edição do Fisiologia Renal de Vander. É uma referência essencial para qualquer estudante da área da saúde. Então vamos usar os conceitos de lá para construir nosso raciocínio. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, uma visão geral do rim. Depois, a gente dá um zoom no néfron, a sua unidade funcional. Em seguida, a gente entra no famoso sistema renina-angiotensina. Aí, conectamos tudo com o controle da pressão e, para fechar, a gente vê o que tudo isso significa na prática clínica. Então, vamos começar pelo começo. Embora a gente pense nos rins como simples filtros, na verdade eles são os grandes gerentes do nosso ambiente interno. Eles que garantem que tudo fique em um equilíbrio perfeito, sabe? E o ponto-chave é este: filtrar o lixo é só uma parte da história. Os rins são verdadeiras centrais de comando. Eles gerenciam o volume de todos os nossos líquidos, o balanço de sais e, pasmem, até produzem hormônios. A regulação da pressão não é uma função isolada, é o resultado de todas essas ações trabalhando juntas. Agora, vamos pegar o microscópio. Toda essa regulação super complexa acontece numa escala minúscula, dentro da unidade funcional do rim, o néfron. Cada rim nosso tem mais ou menos 1 milhão deles trabalhando sem parar, 24 horas por dia. A formação da urina e, por consequência, a regulação do corpo todo rola em 3 etapas básicas. Primeiro, a filtração, onde um volume enorme de plasma vaza do sangue para os túbulos. Depois, vem a reabsorção, onde o corpo, de forma muito inteligente, pega de volta tudo que é útil. E, por último, a secreção, que é um ajuste fino, um toque final, onde mais algumas impurezas são jogadas fora. É uma linha de montagem de altíssima precisão. Agora, se preparem para a escala disso. Todos os dias, somando os 2 rins, eles filtram 180 litros de plasma. 180. É um volume absurdo. Para colocar em perspectiva, isso significa que todo o plasma do nosso corpo passa por essa filtragem completa cerca de 60 vezes por dia. É justamente esse processamento massivo que dá aos rins a capacidade de fazer ajustes rápidos e precisos no nosso organismo, respondendo a qualquer pequena mudança. E isso nos traz direto para o coração da nossa análise, o principal mecanismo hormonal que o rim usa para controlar a pressão, o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou, para facilitar, SRAA. Certo. E como esse sistema é ativado? O rim funciona como um sensor supervigilante. Ele fica atento a 3 sinais de alerta principais: um sinal do sistema nervoso simpático, uma queda na pressão do sangue que chega nele, ou uma baixa concentração de sal, que é detectada por uma estrutura especialista chamada mácula densa. Qualquer um desses 3 dispara o alarme. E uma vez que o alarme soa, uma cascata de reações hormonais começa, tipo um efeito dominó. As células justaglomerulares liberam a enzima renina. A renina, por sua vez, acha uma proteína do fígado, o angiotensinogênio, e a transforma em angiotensina 1. Depois, a angiotensina 1, ao passar pelos pulmões principalmente, é convertida pela enzima ECA na poderosa angiotensina 2. A angiotensina 2 faz um monte de coisas, inclusive estimular a glândula suprarrenal a liberar a aldosterona. É uma reação em cadeia perfeita. No final dessa cascata toda, a gente tem 2 grandes efetores, 2 soldados. Primeiro, a angiotensina 2. Ela é um vasoconstrictor potentíssimo. Ela literalmente aperta os vasos sanguíneos para aumentar a resistência. E ainda por cima, já avisa o rim para ir reabsorvendo mais sódio. Logo depois, entra em cena a aldosterona, que vai lá na parte final do néfron e dá a ordem para uma reabsorção massiva de sódio, e como a gente sabe, aonde o sódio vai, a água vai atrás. Ok, vamos juntar todas as peças agora. Como é que essas ações desses 2 hormônios se traduzem, na prática, em um aumento da pressão arterial? Essa citação do Vander resume tudo de forma genial. Existe uma parceria vital aqui. O coração e os vasos fornecem a pressão para o rim conseguir filtrar, e o rim, em troca, garante que tenha sangue suficiente circulando para manter essa pressão. O SRA é o principal mensageiro nessa conversa. E aqui, olha só, tá o resumo da ópera.
O SRA usa uma estratégia de ataque em duas frentes. A angiotensina 2, como a gente viu, aperta a mangueira, ou seja, aumenta a resistência. Ao mesmo tempo, a aldosterona abre a torneira, aumentando o volume de líquido dentro do sistema. O resultado combinado? A pressão sobe. Simples e brutalmente eficiente. Para finalizar, por que é tão importante dominar esse sistema todo na prática clínica? Simples, porque ele é a chave para entender e tratar uma das doenças mais comuns do mundo. A mesma eficiência incrível que torna o SRA um salva-vidas em situações de baixa pressão, como numa hemorragia, também o transforma num vilão quando ele fica ativado cronicamente, levando à hipertensão. E justamente por ser tão poderoso, ele se tornou o alvo número 1 para os remédios que controlam a pressão alta. E aqui a gente vê a aplicação direta da fisiologia. Os inibidores da ECA, eles impedem aquela conversão de angiotensina 1 para 2. Os BRAs, eles bloqueiam a ação da angiotensina 2 nos vasos. E os inibidores da aldosterona, eles impedem aquela reabsorção final de sódio e água. Cada classe de remédio é uma intervenção cirúrgica super precisa e um ponto específico daquela cascata que a gente acabou de estudar. E a gente encerra com uma provocação. A gente acabou de entender um sistema de regulação que é incrivelmente sofisticado. Então a pergunta que fica é, se esse sistema é tão eficiente, por que a hipertensão é uma verdadeira epidemia global? O que pode dar tão errado no mecanismo que parece tão perfeito? Essa é a ponte que liga a fisiologia à patologia e que mostra que entender o normal é sempre o primeiro passo para entender a doença.